Normalmente, quando vemos fumaça, já fazemos uma associação com o calor extremo. Mas tem um tipo de fumaça que sempre aparece quando o frio chega. E o mineiro já sabe bem do que eu tô falando. Aquele cafezinho que esquenta até o coração. Até chegar à mesa do consumidor, o café passa por um processo que dura cerca de 2 anos e meio. E nós viemos à fazenda Santo Antônio, que fica em Araguari, para conversar com o Ailton, que conhece cada etapa da produção desse grão, basicamente desde que nasceu. Tem 51 anos que estamos na área da cafeicultura e a gente veio do Paraná para cá no ano de 1987. A história que começou no Paraná chegou no Triângulo Mineiro. O motivo? A altitude de Araguari, que era ideal para o plantio de café. Na época, no ano de 1987, muita gente da região que a gente morava em Japurá, Paraná, veio muito para Araguari, né? Então, um falou, onde você está? Em Araguari. Onde você está? Em Araguari. E meu pai veio e gostou da região e todos que da mesma cidade que a gente morava no Paraná, todos gostavam da região específica. Aqui é bom para produzir café. Bom para produzir café inteiro por causa da altitude, né? Nós estamos num lugar privilegiado de altitude, né? E o café precisa disso. Precisa de altitude, né? Ao todo, são mais de 120 hectares de plantação organizados em formas de ruas, até mesmo para facilitar na hora da colheita. Na época, quando a gente veio, meu pai trouxe 5 hectares de café. Hoje aqui tem 75 hectares nessa propriedade e mais 25 na outra fazenda. E lá eu tenho do outro lado da água ali, tem mais 20 hectares do outro lado lá, né? Então, assim, pra gente foi um desenvolvimento bom, foi um trabalho árduo, sofrido. O grão é plantado em dezembro e cerca de 2 anos e meio depois, a safra já pode ser colhida. Sempre dezembro, novembro, dezembro, janeiro, mas o plantio de dezembro sempre é um plantio de café melhor, é para você plantar, porque o período chuvoso, você tem o período chuvoso todo pela sua frente, né? Então você plantar no início de dezembro seria a data melhor de se fazer o plantio nessa época. A cor do café sinaliza muito bem para o produtor como que está o processo de maturação do grão. No trânsito, por exemplo, a gente está acostumado com a cor verde, sendo um significado de vai, tá na hora, e o vermelho, hora de esperar. No grão do café é o contrário. A gente tem a cor verde mostrando que ainda é muito cedo para a colheita, ele fica amarelinho, igual um sinal de trânsito, um momento mais intermediário, e quando ele está assim, olha, vermelhinho, quer dizer que é a hora da colheita. Não é isso, Ailton? Um café vermelhinho assim quer dizer que a gente já pode começar a tirar do pé já, não é? Sim, quando você fazer uma colheita manual, o ideal seria você colher nesse ponto aqui, vermelho. Agora, se você for fazer uma colheita mecanizada, é melhor você deixar sempre mais seco o caroço, sim, porque a colheita fica melhor, fica uma colheita bem melhor. Agora, madura assim, a colheita também fica bom, mas fica muito recato para trás. O recato hoje fica caro, a mão de obra em si é cara, então seria melhor você esperar um pouquinho mais para a colheita mecanizada. Agora a colheita manual está em cima. Como é que chama isso? É recato? Recato. O que é o recato? Recato é que você passa a colhedeira, aí fica os caroços para trás. Aí você tem que contratar pessoal, 1 ou 2 ou 3 pessoas para vir fazer esse recate, derrubar esses caroços para trás, por causa se você deixar sem fazer o recate, a broca do café é uma praga hoje assim que tem um prejuízo muito grande. Então você tem que fazer o recate para ficar uma colheita perfeita. Essa colheitadeira chegou como um colírio para os olhos dos produtores. A máquina é uma perfeição, né? Isso aí é uns 50 funcionários numa só, né? Isso é uma coisa que veio para revolucionar a agricultura. É uma máquina de café, né? E o que a gente está vendo ali? Por exemplo, eu estou vendo vários estacas ali de ferro, parece. Vareta. Como que ela funciona? As vareta de vidro, são fibra de vidro aqui lá. Oh, que bacana. Aquilo é fibra de vidro para não estragar a planta. Você pode olhar ali, ó, assim a planta passa ali por dentro dela, assim, o sistema de vibração dela, vibrando e não estraga a planta, né? Ela estraga sim, mas bem menos do que aparenta estragar. É um trem dos mais interessantes mesmo. Vamos subir lá para a gente ver como é que é? Vamos lá. Bom, agora que a gente está aqui em cima da colheitadeira, isso.
como que ela funciona daqui de cima? O que você consegue me explicar mais ou menos do que a gente está entendendo, está vendo aqui? Que nem aqui, ó. Ela vai em cima da linha de café. Ela tem um sensor na máquina lá embaixo. Esse sensor guia ela. Se ela vai para a direita ou vai para a esquerda, ela guia para sair em reta, em cima, o mais reto possível, em cima do pé de café, que senão ela começa a andar mais de um lado, ela quebra mais um lado ou do outro lado do pé de café, quebra mais varetas. Então, assim, esse sensor é para isso aí. E ela é puxada pelo trator e o café cai pelas esteiras aqui, cai naquele depósito que tem lá. Daquele depósito lá, quando aquele depósito está cheio, você abre esse cano de descarga e o trator acompanha do lado com a carreta e ele faz a descarga nessa carreta lá. Então, ao mesmo tempo que esse depósito vai enchendo, a gente consegue também ir dispersando, né, despejando para tirar o excesso. Isso. Quando ela está cheia, o trator não precisa parar para fazer a descarga. Ela vai descarregando, andando normal. Ela consegue fazer os dois serviços ao mesmo tempo. Depois que todo o café é colhido, é hora de deixar o grão secar. Bom, e aqui a gente está pisando em café, né? Andando sobre o café, literalmente. Quanto café! Isso aqui é o que está acontecendo? Aqui a gente colhe da lavoura e traz para o terrão para secar. Aqui está o contraste assim, ó. Aqui o café veio da lavoura ontem. Aqui um café vai ter mais ou menos de 10 a 15 dias esse período para secagem. E esse veio ontem. E aqui do lado aqui nós já tem um assim que já está bem próximo de seco. Vamos lá para a gente ver? Um pouquinho ali. Esse aqui foi um cantinho que a gente catou. Foi feita uma cata de um café que foi cortado, esqueletado. Então, esse aqui então esse aqui já já é um tá café seco. Praticamente assim, ele der mais um ou 2 dias de sol, ele está seco, né? Nesta etapa do processo, ainda tem muitos grãos impróprios para o consumo, mas também existe um mecanismo para sinalizar quais são esses grãos defeituosos, facilitando e agilizando a separação. E toda essa tecnologia é nossa, é brasileira. A gente vai fazer toda a classificação, a gente vai separar os defeitos, tudo em foto, cada defeito vai ser fotografado, cada grão bom, então isso aí vai ser uma segurança imensa para o produtor. Eu vou separar 100 gramas desse café, certo? Aqui eu vou colocar aproximado, mas no dia a dia, na classificação, a gente coloca 100 gramas exato, ok? Vou estar colocando esse café na moega dela. A máquina já está ligada, certo? Eu vou rodar uma nova análise. Aqui na tela eu vou colocar como o nome do produtor, que no caso é a produtora, que é a Tânia. Vou colocar Tânia e o lote. Para justamente quando eu for querer lançar no sistema, eu sei qual lote que está sendo classificado. Eu vou startar ela, vou ligar a luz, vou ligar a esteira e vou ligar também o vibrador dela. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês como que ela vai fazer. Ela vai fotografar 100% dos grãos que está passando na esteira, como vocês vão ver, está passando todo nessa esteira azul. E aqui vocês podem ver que tem um pontinho vermelho. O que é esse pontinho vermelho? É a fotografia. Se marcou esse pontinho vermelho, é porque está sendo fotografado, certo? Então aqui nas 100 gramas aproximadamente vai dar de 500 a 700 grãos. Todos esses grãos estão sendo fotografados. E no final dessa análise, dessa rodagem da esteira, ele vai me mostrar o que é defeito e o que não é defeito. Para a máquina poder fazer todo esse processo de identificação, antes ela precisa ser educada. E para isso, como que é feito esse processo, Pedro? A gente está vendo alguns portes aqui, o que é isso? Sim, conforme você falou, a gente tem que educar a máquina para ela saber o que ela tem que diagnosticar como defeito e como grão bom. Então, só para vocês entenderem um pouco melhor, aqui está separado só por defeito. Tem todos os defeitos misturados aqui, mas é só um padrão de defeito. A máquina, a gente tem que passar de 300 a 500 gramas de café defeituosos para ela possa estar reconhecendo o que é um grão bom e o que não é. A tecnologia é fundamental para a cafeicultura e com as mudanças climáticas que vêm dificultando a produção do café, ela se torna cada vez mais necessária. Os problemas climáticos nos últimos anos, eles têm afetado cada vez mais.
Infelizmente, a expectativa não é que melhore, porque todos nós estamos sentindo isso. Então, ano passado foi um pouco mais forte, né? Nós tivemos uma seca muito severa. Porém, para 2025, a safra vai ainda sofrer efeitos das questões climáticas, porque, infelizmente, o desenvolvimento do grão na árvore, nós ainda não sabemos a renda que ele vai dar quando o produtor colher, processar, rebeneficiar e nós recebemos na cooperativa. Mas até o momento, infelizmente, a expectativa é que não será uma safra tão grande como era o esperado. A expectativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, é que a produção total de café em Minas Gerais deve alcançar 26,9 milhões de sacas de 60 quilos na safra de 2025, uma queda de 7,1% se comparada à safra passada. Para o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste do estado, a Conab prevê uma retração de 2,7% na colheita do café, que deve encerrar com um ciclo com 5,2 milhões de sacas. Quando o produtor começa a fazer a colheita, começa a fazer o benefício do café, e aí ele começa a medir algo que a gente chama de renda. Então ele começa a calcular quanto que precisa de litros de café para ele formar um saco. E aí a gente começa a entender, porque às vezes o grão ele não desenvolve tanto lá dentro e fica aquele grão, a gente chama de grão murcho, xoxo, e isso vai afetar na quantidade de café a ser colhida. Agora me resta só uma pergunta. Vai um cafezinho aí?